Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria. Que bom estar com vocês mais uma vez aqui na casa da Gospel. Eu posso dizer assim que eu me sinto muito em casa, na casa da nossa mãezinha querida. E poder partilhar essa tarde, rezar um pouco com vocês, partilhar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração para o povo de Deus. Deus é misericordioso, a sua misericórdia se estende de geração em geração. E Ele quis usar das pessoas que também se coloca diante dessa misericórdia. E eu gosto de dizer que nós precisamos ser um vaso que carrega o bálsamo da misericórdia. Cada um de nós somos esse vaso, e pela misericórdia do Senhor nós estamos aqui nessa tarde. Pela intercessão de Maria Santíssima, nós estamos aqui para rezar. Eu digo assim, olha, eu não sou pregador, eu gosto de rezar. Eu gosto muito de rezar com as pessoas. E eu confio muito na palavra do Senhor, quando Ele diz: aquele que crer em mim farão as obras que eu fiz, ainda fará maior do que elas. Então todas as vezes que eu vou pregar, eu gosto de rezar, porque milagres e prodígios acontecem, em nome de Jesus, amém? E eu creio nisso, você crê? Então pode ter certeza que nessa tarde nós vamos ver prodígios e milagres acontecendo aqui no nosso meio, porque nós estamos aqui em nome do Senhor Jesus, e pelas mãos de Maria, com certeza, aquilo que você veio buscar, você não vai sair com as mãos vazias, porque Nossa Senhora, como mãe, está intercedendo por nós. Então eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus, a Bíblia, no capítulo 10 de São Lucas. Quando eu rezava, a gente agendou a pregação, eu rezava para esse momento, me veio muito essa palavra. Capítulo 10 de São Lucas, no versículo 25, o subtexto da Bíblia da Ave Maria é o bom samaritano, um texto bem conhecido. Mas eu queria rezar, tanto rezar, pedir ao Senhor, mas sempre Deus colocou no meu coração essa palavra, para que nós pudéssemos partilhar ela nessa tarde de hoje. Eu dizia, venha um texto, mas eu voltava no meu coração. Lá em casa, na nossa comunidade, a gente tem adoração Santíssimo, praticamente perpétuo, porque nós fazemos o cerco de Jericó nas nossas casas, e termina numa casa, começa na outra. Então 3 semanas no mês nós temos o cerco de Jericó. Então em 3 casas, termina numa casa e começa na outra. E é o cerco de Jericó interrupto, 24 horas. E aí a gente está rezando, pedindo, eu colocando diante do Senhor. Nós temos também esse final de semana retiro na nossa comunidade. E eu pedia para o Senhor dar uma palavra que nós pudéssemos partilhar nessa tarde de hoje. E veio justamente essa palavra. E eu fui perguntando o que o Senhor queria. E nós vamos partilhar ao longo desse momento de pregação. Encontrou aí Lucas capítulo 10, versículo 25. Enquanto você vai achando, eu vou me apresentando, dizendo para você, o Giovanni já falou aqui, eu sou fundador da comunidade missionária Santa Teresinha do Menino Jesus. No ano 2000 a gente começou, na verdade eu comecei uma missão no ano 1992, onde a gente começou a missão evangelizadora, com o Ministério de Música. Eu era caminhoneiro, e aí eu saía com o meu caminhão toda semana, quarta-feira eu montava o palco nas ruas e a gente evangelizava, saía para as cidades da Diocese de Sete Lagoas evangelizando. No ano 2000, Deus me chamou para a água mais profunda, onde eu larguei tudo, eu, a minha esposa, 5 filhos e mais algumas pessoas, para começar a comunidade missionária Santa Teresinha do Menino Jesus. E essa comunidade fica em Sete Lagoas. Nós temos a nossa sede lá no bairro Jardim Arizona, em Sete Lagoas. E nessa missão a gente começou um trabalho com creche. Nós temos um trabalho com crianças, que na verdade na época não era simplesmente uma creche, mas era uma preocupação de trazer aquelas crianças que estavam sofrendo na rua para a nossa casa. E nós começamos ali aquele trabalho.
Daí a pouco nós começamos, Deus foi nos direcionando, a gente começou com uma casa de recuperação chamada Casa de Emaús. E ali nós começamos a cuidar de alguém. Na verdade eu não pensava que ia tomar a proporção que tomou, porque daí a pouco tempo a casa estava muito cheia, Deus tocou no meu coração, e eu tive que começar uma outra casa chamada Casa São Paulo Apóstolo. E começamos, depois Deus me coloca no meu coração, eu começo. O padre na época, o padre Sérgio me liga lá de Matozinho, queria que eu fizesse um trabalho em Matozinho. A gente começa uma outra casa chamada Madre Teresa de Calcutá. E por último nasceu a Casa Lar de Betânia de Balbino. E só que eu trabalho muito, então Deus foi me confiando essa missão. Eu passei a casa a algumas pessoas que eram voluntários, que tinham recuperado na nossa casa, queriam, eu tenho vontade de fazer um trabalho e tal. E eu fui, vamos dizer assim, desmembrando as casas. Hoje, atualmente, nós temos a Casa São Paulo Apóstolo. Casa de Emaús, hoje, o Disseu, que é o fundador da Casa de Emaús, montou uma missão chamada Associação São Francisco de Assis, ele ficou com a Casa de Emaús. A Casa Madre Teresa de Calcutá, o Anderson e José Teodoro, que da época recuperou na nossa casa, também queria fazer um trabalho em Matozinho, passei a Casa Madre Teresa de Calcutá para ele. Depois veio o Lar de Betânia, foi a última, eu comecei lá entusiasmado, queria até fazer uma casa mais de acolhida, mas surgiu um menino que recuperou na nossa casa, tinha uns 5 anos, sonhando em fazer um trabalho. Eu passei a casa para ele e disse, olha, já que você quer trabalhar, graças a Deus está fazendo um trabalho ótimo, vai fazer 1 ano agora. E nós ficamos com a Casa São Paulo Apóstolo, onde eu moro, é a minha residência do lado da casa, onde nós temos lá na Casa São Paulo Apóstolo hoje 44 pessoas internadas, mais alguns que ficam lá em casa, que às vezes não saiu por algum motivo, mora comigo lá em casa, mais os membros da comunidade. E lá Deus tem nos dado a graça, onde o pessoal, graças a Deus, tem visitado, Giovana, a turma, tem lá, porque lá eu estou construindo num monte lá. Deus inspirou no meu coração, uns anos atrás, para que a gente construísse ali uma casa de retiros, onde Deus colocava no meu coração, até porque Padre Pio é um dos nossos baluartes, que era necessário construir um pronto-socorro de alma. Para quem conhece a história de Padre Pio construiu lá em São João Toronto, na Itália, um hospital, e ele, na preocupação dele da época era essa, que eu precisava de cuidar da alma, mas também do corpo. Para nós foi o contrário, ele colocou no meu coração que nós precisamos de um local onde precisa socorrer as almas. E lá nós estamos construindo uma casa de retiro também, aonde vai ser também a igreja Padre Pio, né? Hoje nós não podemos falar santuário, porque o sonho é de ser um santuário, mas aí vai depender da diocese, do bispo, né? Futuramente. Mas é uma igreja, 360 metros quadrados, mais 25 quartos, enfim. Só para você entender a graça e os milagres de Deus na nossa vida, porque nós vivemos inteiramente da providência. Deus, quando nos chamou, Deus, Santa Teresinha do Menino Jesus, lendo a história de Santa Teresinha, Deus colocava no meu coração que era preciso viver como Santa Teresinha viveu, o abandono em Deus. O abandono em Deus é uma loucura. Nós não compramos nada e nem vendemos. Compramos assim, claro, material, quando chega o dinheiro e tudo, mas não cobramos nada de ninguém. Por exemplo, só para você ter ideia, nesse final de semana nós devemos estar lá, eu saía, tinha mais ou menos 150 jovens fazendo acampamento de oração nesse final de semana lá na nossa casa. Foi 2 ônibus, encontrei com outro ônibus no caminho, chamado Colisão, esse encontro, esse acampamento de oração, hoje e amanhã, com um servo que está trabalhando, dá mais de 200 pessoas, todo mundo vai estar almoçando, tomando café, não paga nada, é uma loucura. Eu sei que é algo que quando Deus colocou isso no meu coração, eu pensava o seguinte, Deus quer e Deus manifesta do seu jeito, para que nós podemos viver verdadeiramente o abandono em Deus. Um dia desse eu estava conversando com um padre amigo meu, e ele dizia assim, Dali, me ensina a rezar e pedir a Deus, como você pede para Deus me atender. Eu dizia para o padre, olha padre, eu não peço a Deus nada, e Deus sabe disso, que eu não peço. A minha luta com Deus, sabe o que é? E foi o que Ele colocou no meu coração, eu preciso escutar e obedecer, só isso. Eu inverte a situação, eu tenho que escutar o que Deus me pede. Eu investi no meu coração, Deus colocou, eu preciso mudar a situação, eu preciso, e o problema nosso muitas vezes é esse, em vez de nós escutar o que Deus está nos pedindo, nós que ainda não pedir, mas quando nós investimos e começamos a escutar o que Deus nos pede, aí é diferente.
porque aí é a vontade dele que se realiza. Então a minha luta hoje não é para pedir ao Senhor nada, a minha luta hoje na oração é para escutar o que o Senhor me pede. E eu digo para você, meu irmão, minha irmã, talvez não é tão fácil, porque Deus às vezes pede para você perdoar aquela pessoa que te magoou. Por isso que às vezes a gente não quer escutar o que Deus nos pede. Às vezes Deus pede para você renunciar àquela coisa que você gosta demais. Mas a oração, eu creio que a oração correta é essa, é a oração da escuta, onde vamos escutar o que Deus está me pedindo para fazer, e aí a partir daí com certeza nós vamos caminhar. E é a minha luta, estou dizendo, não é fácil. Então eu não peço, eu disse para o padre, eu não vou pedir, porque Deus sabe se deixar, se eu deixar eu pedir, eu vou pedir aquilo que eu quero, que me interessa, que é bom para mim. Agora eu preciso escutar o que Deus pede, e muitas vezes eu digo para vocês, meu irmão, minha irmã, não tem sido fácil o que Deus tem pedido, porque o Deus pede às vezes coisas que nós não entendemos na hora, Deus pede a gente as coisas que na hora a gente fica perdido. Deus pede algo. Quando Deus me pediu para fazer essa construção lá em cima, era uma loucura, todo mundo falou que era louco, uma construção, são 1.200 metros quadrados, nós não temos dinheiro, nada para fazer, começaram, nada, imagina, você começar no deserto, nada, e graças a Deus, Deus tem dado a graça, Giovanni tem lá, o pessoal tem lá, tem vezes que a obra, até hoje, tem 1 ano e pouco que eu comecei a obra, a construção, e graças a Deus a gente não parou de construir ainda. Deus tem dado a graça. Então quando Ele pede, é porque Ele diz para Moisés, bate a vara no mar. Foi Moisés que pediu? Não, se Moisés fosse pedir, era o seguinte, não deixe o pessoal vir atrás de nós, Senhor, eles vão nos matar, começar a tremer de medo. Então não foi Moisés que pediu, foi Deus que disse para ele, toca com o cajado na água. E Deus pediu, ele tocou, o mar se abriu, e aí por diante, só para a gente entender, amém? Então é isso, gente, nós precisamos entender os planos de Deus na nossa vida, amém? Que você entendeu? Nós precisamos de inverter a nossa oração, nós precisamos escutar mais o Senhor, e em vez de eu pedir, eu escutar o que o Senhor me pede, porque sabe que cada dia te pede uma coisa, mas muitas vezes Ele pode te pedir o Isaac. Já pensou Abraão, quando o mais precioso que ele tinha, Abraão escuta, e Deus diz, olha, você me ama? E pediu Isaac. Meu irmão, minha irmã, quando Deus pede o Isaac, essa hora é difícil, mas a gente tem que obedecer, porque a providência divina não falha, a providência divina não falha. Eu queria ler esse texto com vocês, porque esse texto ele me chamou muita atenção, porque eu vi que foi o Senhor. Volto a dizer para vocês, sabe qual é o texto que eu queria pregar hoje? Não era esse texto. Eu cheguei, não era esse texto que eu queria pregar. Falar do outro texto, eu já tinha até lido o outro texto, mas o Senhor pediu, então eu estou aqui só para obedecer. E eu sei o que o Senhor vai... Gente, vocês não é capazes de imaginar o que o Senhor vai fazer hoje nas suas vidas. Eu tenho certeza absoluta, não tem nenhuma dúvida, que muitos prodígios e milagres vão acontecer nessa tarde. Você crê nisso ou não? Quem crê, dá uma salva de palmas então, para mim ver se vocês acreditam. Bem-aventurados aqueles que crerem, bem-aventurados. Então vamos lá, se você puder ficar de pé, porque a palavra de Deus essa é uma palavra de ordem, é uma palavra para você e para mim. Quem puder ficar de pé, tome posse nessa palavra. Vai dizer o seguinte, no capítulo 10 de São Lucas, versículo 25, levantou-se um doutor da lei, e para pô-lo à prova, perguntou, mestre, que devo fazer para possuir a vida eterna? Disse Jesus, o que está escrito na lei? Como é que lês? Respondeu ele, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todos o teu pensamento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Falou-lhe Jesus, respondestes bem, faz isso e viverás. Mas ele, querendo justificá-lo, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Jesus então contou, um homem descia de Jerusalém a Jericó,
e caiu nas mãos dos ladrões, que o despojaram. E depois de terem maltratado com muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o meio morto. Por acaso, desceu pelo mesmo caminho um sacerdote, e viu e passou adiante. Igualmente um levita, chegando àquele lugar, viu e passou também adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando àquele lugar, viu e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, atou-lhes as feridas, deitando nela azeite e vinho. Colocou-o sobre a sua própria montaria e levou a uma hospedaria dizendo-lhe: trata dele, e quanto gastares a mais, na volta pagareis. Qual desses três parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Então o doutor respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faz-te o mesmo. Palavra da salvação. Isso, vamos dar uma salva de palma para o Senhor. Podemos assentar. Eu já preguei algumas vezes sobre esse texto, porque esse texto é o texto da misericórdia. Mas eu queria partilhar com vocês o que Deus colocava no meu coração. Porque esse texto, é claro, quando nós vamos perceber esse texto, nós vamos ver que ali está dois personagens, né, que passou, olhou, né, aí a gente começa até a dizer, né, podemos usar realmente esse texto que passa um sacerdote, que era o homem de Deus, que era um judeu convicto, né, um israelita, que passou adiante e não podia tocar, porque se tocasse era impuro. Depois passou o levita. Os levitas eram aqueles que tomavam conta do templo, que cuidava da arca da aliança, enfim, eram homens de Deus. E de repente também não olhou para aquele homem caído à beira do caminho, mas passa um samaritano e vai cuidar dele. Aí eu fiquei pensando, eu poderia pregar o tempo todo aqui sobre esse texto, mas Jesus diz: não, você está indo para Águas Família, e lá, aqui está aqueles e aquelas que caíram nas mãos dos salteadores, nas mãos daquele que quer matar, roubar e destruir. E aqui estão aqueles machucados, feridos, e que precisa ser curado. E por isso que eu quero dizer para você, eu não queria pregar dessa forma, eu queria falar de outra forma. Sabe quando a gente vai pregar, né? A gente quer pegar um texto, escrever e tal, mas o Senhor me levava por esse caminho. E dizia: hoje eu quero curar você, aquele que está na beira do caminho, machucado e ferido. Machucado e ferido. Quem se sente, deixa eu fazer para você uma pergunta, preste bem atenção. Quem se sente aí machucado, ferido, por as coisas do mundo, pela injustiça, até mesmo pela sociedade que nós vivemos, às vezes, quantas situações que nós vimos aí, aqui em Belo Horizonte, no Palácio das Artes e tal, tanto, e às vezes a gente fica ferido, machucado, e às vezes fica na beira do caminho, e a beira do caminho é muito importante a gente trazer, porque tem um sentido também na Bíblia, na palavra de Deus, porque quem está na beira do caminho, é aquele que não está no caminho. Ele estava no caminho, mas ele foi assaltado, o assaltante pegou e deixou quase morto, jogou ele na beira do caminho. O caminho, quem já ouviu falar que o caminho é Jesus? O caminho é Jesus. Então às vezes por causa da dor, às vezes porque a gente está machucado, porque a gente está sofrido, e às vezes a gente quer ir para a igreja, quer rezar, quer fazer isso, mas a gente ainda está na beira do caminho, porque ainda nós andava no caminho, mas nós fomos assaltados, nós fomos machucados, nós fomos feridos, talvez por várias situações, talvez aquela situação que você viveu lá na sua casa, talvez aquela situação que você, esposa, viveu com seu esposo, está machucado, está ferido, então você hoje está até sem fé.
Você está desanimado, você está à beira do caminho, machucado para baixo, à beira do caminho. Então hoje eu quero dizer que a personagem aqui, a gente sempre usa as personagens, que é o levita, que é o sacerdote, que claro que dá uma bela reflexão, porque a gente vai ver que teve um mestre da lei ali que questiona Jesus, mas eu não quero levar por esse lado, porque o Senhor me diz que a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz, e hoje quem está machucado e ferido é você. O ladrão, o assaltante te feriu, porque vai dizer lá em Efésios que a nossa luta não é contra homem de carne e sangue, mas a nossa luta é contra espírito e potestade. Gente, quantas pessoas, quem não tem nenhum problema, está aqui assim, olha, eu vou hoje só para agradecer, só para louvar o Senhor, porque eu não tenho nenhum problema na minha família, não tenho problema nenhuma dificuldade, eu não estou passando por nada de dificuldade, eu estou na paz, estou de boa, está tudo muito bem, está tudo muito feliz, é como se eu estivesse vivendo no paraíso. Quem está nessa situação, vivendo nesse paraíso, levanta a mão. Olha, nossa Deus, nem vou falar para você para olhar para trás, não, senão você vai decepcionar. Eu contei 2 pessoas, que não tem problema nenhum, graças a Deus, parabéns, viu, minha irmã? Vocês que levantaram a mão, louvado seja Deus, meu filho, não tem problema na família, não tem problema lá na sua casa, está empregado direitinho, não tem crise financeira, amém, louvado seja Deus. E eu não posso levantar a minha mão não, sabe por que eu não posso levantar a minha mão? Porque eu estou com meu filho que semana passada tomou 8 facãozadas, está quase meio morto, o Senhor pegou ele meio morto. Então eu não posso levantar a mão. Eu estou com minha esposa, muita coisa, muita dificuldade, muita luta lá em casa. Mas uma coisa eu tenho certeza, e eu quero mudar a história, talvez para você entender. Está passando por aqui, e ela já entrou, que nós vimos ela, a boa samaritana. A boa samaritana encontrou você à beira do caminho. Ela é a boa samaritana, é ela que vai pegar você e levar para a hospedaria, e a hospedaria aqui é a igreja, a hospedaria aqui é a igreja, o dono da hospedaria é o Senhor de Nazaré, é Jesus Cristo, e nós vamos pedir ela para pegar você hoje, para cuidar das suas feridas. Eu não sei aonde dói no seu coração, na sua alma, ou até dor física, eu não sei o que você está passando, mas uma coisa eu tenho certeza em nome de Jesus, que você vai alcançar essa graça, porque você vai ficar na hospedaria. O Senhor, a Senhora, Nossa Senhora passou por aqui, porque ela viu você, ela quer pegar você no colo, ela quer ungir as suas feridas, ela quer te amar com todo carinho, colocar você na montaria, né? Na igreja, para te levar até a hospedaria, para que o hospedeiro, para que Deus, para que a igreja cuida de você. Talvez você não é imediato, mas a dor que você está sentindo, eu vou fazer um momento de oração aqui, daqui a pouquinho. Eu vou rezar para vocês, vai doer, muita gente vai chorar, porque eu tenho certeza que na hora que está aquelas feridas abertas, imagina quando alguém, eu imagino meu filho, quando ele corre, entrou numa situação não tão delicada, mas ele acabou correndo, e o cara correu atrás dele com um facão, e 8 facãozadas, ele baixou a cabeça, enxuto e pé, eles tentaram lixar ele, a situação foi essa, para vocês entenderem melhor. E aí, alguém pegou e levou para cuidar daquelas feridas. Anteontem ele fez uma cirurgia no braço, cortou os tendões do braço, está sem movimento na mão. Mas imagina naquele momento alguém pegando ele, levando para lá, tentando cuidar no hospital. Às vezes está doendo ainda, mas é necessário colocar a mão nessa ferida para curar. E eu digo para você que nessa tarde eu vou rezar para que Jesus vai cuidar dessas feridas junto com Nossa Senhora, para que Jesus possa te abraçar, possa te acolher,
Porque nós precisamos sim, sem dúvida nenhuma, agir, ter essa atitude do bom samaritano. Eu tenho, na nossa comunidade, eu pelo menos tenho lutado para cuidar dos filhos e filhas que chegam na nossa casa. Quantos chegam lá ferido, machucado, arrebentado? Às vezes a gente pega a pessoa, irmãozinho de rua, todo arrebentado. E eu lembro muito desse texto aqui. É necessário que a gente cuide do nosso irmão, da nossa irmã. É necessário que nós também tenhamos a atitude do bom samaritano. Mas eu queria que você hoje se colocasse no lugar do ferido, machucado. As duas irmãs que estão bem, graças a Deus, louvado seja Deus por isso, só duas levantou a mão. Às vezes tem mais algum, vou assistir, quem sabe tem mais alguém, não dá problema nenhum. Não dá. Agora eu vou fazer o contrário. Quem está com o coração machucado, ferido, alguma situação lá na sua casa, você veio rezar para alguém, a situação não está lá grandes coisas, você tem às vezes perdido o sono, às vezes você está com dificuldade na área da saúde, doença, ou problema sério com a família, lá na sua casa com seu pai, com sua mãe, ou esposa, ou filhos. Você que está nessa situação, alguma situação que você fala assim, eu vou lá na Gospel Mira, eu vou fazer os sábados, novena na Gospel, eu quero ir lá porque eu preciso alcançar essa graça, eu preciso alcançar essa cura, essa libertação, eu preciso que Nossa Senhora me ajude, interceda por mim. Quem está passando por isso e veio aqui para isso, levanta a mão. Oh glória, infelizmente, mas que bom que você veio. Seria bom que seria o contrário, nós estaríamos no paraíso, mas estamos no paraíso sem dúvida, é claro. Mas aí é para a gente perceber, meu irmão, minha irmã, para a gente perceber. Então eu quero rezar com você. Eu ia fazer uma pregação, mas hoje eu quero rezar com você. Eu quero rezar e pedir ao Senhor Jesus, que pelas mãos de Nossa Senhora, toca nessas feridas que você traz hoje. Toca nessa dificuldade que você está vivendo hoje. Eu quero rezar hoje para você. Eu sei que pelas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo, pela misericórdia infinita do Senhor, Ele que é este Senhor da misericórdia, Ele que olha para nós como um Deus de misericórdia, Ele que cuida das nossas feridas, que olhou para nós, como diz o profeta Isaías. Eu vou fazer essa pregação 8 horas da noite, lá no encontro nosso, do servo sofredor. O Cristo levou sobre si as nossas dores, pelas tuas santas chagas nós fomos curados. Então eu quero rezar com você, e eu quero dizer para você agora, se uma música quiser fazer um fundinho, tá, beleza, nós vamos rezar. Eu não tenho muito tempo, nós sabemos que aqui o tempo é preciso obedecer, mas eu quero rezar para você. Eu quero dizer para você, vai apresentando o Senhor a sua dor, feche um pouquinho os seus olhos, e vai colocando diante de Jesus aquilo que você veio aqui, nessa tarde de hoje. Vai apresentando para Jesus aonde dói, vai colocando diante do Senhor, e creia, meu irmão, creia, minha irmã, que Jesus agora estende a mão para te curar. Às vezes vai doer um pouquinho, que você possa trazer agora na sua memória as dificuldades que você tem, talvez até mesmo dificuldade que você traz consigo, traumas. Você que está tomando muitos remédios para dormir, para antidepressivo, eu não quero dizer para você que você tem que abandonar os remédios. É claro que se você está fazendo um acompanhamento, é o próprio médico que vai dar para você a resposta que você pode parar de tomar. Mas eu digo para você que você vai apresentando para o Senhor agora a situação que você está vivendo. Vai deixando agora o Senhor tocar nessa área, acredita. Talvez você está como aquele homem à beira do caminho. Você, mulher, está lá na beira do caminho, toda ferida, machucada, porque passou por várias situação de humilhação, situação de dor.
situação de perca de pessoas, saudade de pessoas que veio a falecer. Talvez você veio aqui hoje porque seu coração está dolorido, machucado. O Senhor me fala de pessoas que estão aqui, que morreu pessoas, parentes suas, não tem muito tempo, e você está com o coração dilacerado, machucado e ferido, mas muito mesmo, e o Senhor está estendendo a mão agora para tocar em você, tocar justamente nessa ferida. Vai entregando para o Senhor, não perca tempo. Nós estamos aqui diante do Senhor, nós estamos aqui diante da graça misericordiosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós já estamos aproximando das 3 horas da tarde, que é a hora da misericórdia. Deixa o Senhor tocar. Vai entendendo agora que Nossa Senhora é aquela mãezinha que te pega no colo e apresenta para Jesus a sua ferida. Sim, Jesus, eu peço, Senhor, toca agora, Jesus, nessas pessoas que aqui estão, Senhor. Essas pessoas que estão, principalmente, o Senhor me fala de quantas pessoas que estão aqui com depressão. O Senhor está tocando nessa área que o que causa essa depressão. Nós sabemos que a depressão é uma doença patológica, hoje comprovada, é uma enfermidade. Ninguém vai para a depressão à toa, mas nós sabemos que também tem uma causa que está lá nos traumas de infância, que está lá nos traumas de gestação. E muitas situações que você viveu no passado, você mãe que aqui está, você mulher que aqui está, que já você tem trago consigo uma dor profunda da alma. O Senhor me fala de você que está aqui hoje, que já praticou aborto, e quando você vem aqui na Gospel Mira, é como se fosse um sofrimento terrível, porque você começa a pensar que você não foi perdoada, você começa a pensar que você não tem o perdão de Deus, mas o Senhor, a misericórdia do Senhor. Por isso o Senhor hoje conta a parábola do samaritano. Quem era o samaritano? O samaritano era aquele homem que era considerado como pagão. O samaritano era aquele homem que era considerado que não tinha fé, que não era do povo de Israel. Então você, minha irmã, que praticou esse aborto, e você, todas as vezes que você vem, você já confessou, mas você tem sido torturada interiormente na sua alma. Jesus está tocando agora. Toca, Senhor Jesus, com teu poder nessa filha. Abraça ela, Jesus. Tu contaste essa parábola do samaritano, essa filha que está à beira do caminho, essa filha que tem tentado voltar para a igreja, e ela, todas as vezes que vem, ela acha que não é digna, ela se sente indigna, mas a tua misericórdia toca agora, Senhor, com teu poder, com a tua mão, que Maria Santíssima, sinta a Nossa Senhora te abraçando agora. Você acha, você pensa, a imagem que o Senhor me dá de uma mulher, que você não acha ter digna de ser mãe, você tem outros filhos, mas você praticou um aborto, você não é digna de ser mãe. Talvez você olhe para os seus filhos, para as suas filhas, e sente, eu não sou digna. Isso tem torturado você está sofrendo muito na alma. Nossa Senhora está te abraçando, a mãezinha do céu está te dando a graça, intercedendo por você, curando essa ferida. Toca, Mãezinha Santíssima, nessa filha. Toca, Mãezinha Santíssima, nessa filha que aqui está. Você que está com depressão, você trouxe até os seus remédios para ser abençoado. Você está na depressão terrível, não consegue dormir. Jesus, pelas mãos de Nossa Senhora, está te abraçando, te acolhendo. Essa cura está sendo realizada nesta tarde de hoje, nessa hora próximo da misericórdia. Toca, Senhor Jesus, com tua mão poderosa. Vai agora apresentando para o Senhor. Você que está aí com os remédios, o Senhor me fala de pessoas que estão com remédio, porque você tem tomado muito remédio, você está sendo dependente de remédio. Eu não estou dizendo para você jogar os seus remédios fora, não é isso. Pode ter certeza que você vai ter que voltar no médico, é ele que vai te dar o diagnóstico para dizer assim, olha, vai diminuindo ou vai cortar os remédios, e depois você vai testemunhar aqui. O Senhor toca em pessoas com muitas enfermidades, problema de coluna. Quantas pessoas que estão aqui com bico de papagaio não conseguem andar. Você chegou aqui muito difícil. Eu gostaria que neste momento, você que está quase arrastando, sente muita dor de coluna, para que você pudesse ficar de pé. Fique de pé, porque o Senhor
para tocar em você. E claro, você sentado também toca, mas para que você possa ficar de pé e deixar o Senhor te abraçar, porque quando você fica de pé, o Senhor vai colocando a mão na coluna vertebral e vai curando esse bico de papagaio, essa enfermidade. Tome posse dessa cura, filho e filha, tome posse, tome posse, tome posse. Sinta-se o Senhor tocando com a mão poderosa dEle, como Ele tocasse, como Ele diz que aquele bom samaritano tocou naquela ferida daquele homem que estava caído à beira do caminho, e vai se sentindo curado, vai se movimentando e percebendo que Jesus está te curando. É a Mãe Maria Santíssima que intercede por essa cura. Amém, louvado seja Deus. Dá uma salva de palmas para o Senhor. São muitas pessoas com problema de coluna que o Senhor está te curando. Tome posse dessa cura, porque hoje, nessa tarde, é promessa do Senhor que prodígios e milagres iam acontecer, e já está acontecendo. Nós louvamos e bendizemos o Senhor por essa graça. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado. Você que ficou de pé pode sentar e agradeça o Senhor, louve o Senhor por essa cura que o Senhor realizou na sua vida. Você, todas as curas que o Senhor está fazendo, meu irmão, minha irmã, eu com toda sinceridade, eu não ia vir aqui para rezar para a cura. Quando foi me passada essa pregação, eu vinha para pregar, né? Pregar, a gente sabe, pregar, a gente começa a falar e não para mais. Mas o Senhor me pediu para rezar para vocês. Quando Deus me mostrava essa palavra, o Senhor dizia: é aquelas pessoas que estão à beira do caminho sofrendo. Eu quero curar essas pessoas, eu quero fazer com que esses milagres aconteçam. Louvado seja Deus. A gente tem visto testemunho aqui na Gospel Família de tantas curas, milagres. Tem gente que diz: ah, mas só fala de cura, só fala porque o povo está doente, meu Deus. Quando a gente está enfermo, o que a gente tem que fazer? Não tem que procurar médico? A gente não tem que tomar remédio? Então tem que procurar sim as coisas de Deus, porque o Jesus, pela misericórdia dele, Ele é aquele que cura. Nós vamos ver nos evangelhos, todos os momentos que Jesus passava, vários lugares, Jesus curava os enfermos. Uma das coisas que Jesus olhava é para aquelas pessoas que estavam enfermas e tocava. Então vai entregando para o Senhor agora. Jesus agora está te curando, pela misericórdia dele. Uma pessoa que tem a imagem que o Senhor me coloca no meu coração é de uma pessoa que está quase perdendo a visão, praticamente cega. De um olho você já enxerga praticamente nada, e o outro olho você está perdendo, e você já até está fazendo um tratamento já, né, talvez era preciso submeter uma cirurgia. Mas eu convido você para olhar aqui para Nossa Senhora, pelas mãos de Maria. Você que está com essa dificuldade de enxergar, você vai ver que vai se clareando, porque Jesus diz: eu vim para curar os cegos, eu vim para libertar os cativos, eu vim, e esse milagre está acontecendo. Eu digo para você que está aqui no nosso meio, você até que usa óculos, eu convido você a tirar o óculos e olhar, e dizer: olha, você está vendo que está tudo clareando. É como, vamos dizer assim, as escamas que caíam dos olhos de Paulo, mas na verdade nos seus olhos é uma cura, é um milagre que está acontecendo. Você que está aqui no nosso meio, que Jesus está realizando esse milagre, se você tiver aqui, levanta a mão para a gente ver quem que é, porque você está sendo curado em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você estava esperando essa cura, porque você estava fazendo um tratamento e estava para fazer uma cirurgia. Em nome de Jesus, você não vai fazer essa cirurgia. Amém, lá no canto lá, louvado seja Deus, filha, bendito e louvado seja o teu nome. Obrigado, meu Deus, pelas curas, porque a tua palavra se cumpre no nosso meio. Bendito e louvado seja o teu nome. Eu sei sim, que Jesus tem outra aqui. Amém, Jesus, obrigado. Tome posse dessa cura. Você estava para fazer a cirurgia, você vai ver que não vai ser preciso. Você vai fazer outros exames, não vai ser preciso. Depois você dá esse testemunho para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. São 3 pessoas. Louvado seja Deus por isso. Eu digo para você que nessa tarde de hoje, o Senhor quis fazer isso, o Senhor quer fazer isso. Amém, irmão. Amém. Amém. O Senhor quer fazer isso. Jesus diz: é para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é porque o pregador, eu digo para vocês, eu não ia pregar, eu não ia rezar para vocês, não era isso que eu ia fazer.
Eu queria pregar e pedir o Espírito Santo e pular, mas o Senhor me levou para rezar para vocês. E o Senhor falava no meu coração: as pessoas que estão ali são aqueles que estão na beira do caminho, sofrido, machucado. E eu quero curar essas pessoas. Jesus dizia no meu coração hoje, na fase de 4:30 da manhã, eu estou na adoração de 4 às 6. E o Senhor dizia, e eu tenho que obedecer, como eu falei para vocês, eu não quero pedir, eu quero escutar e obedecer o Senhor. Por isso, Jesus, eu te louvo, te agradeço. Bendito e louvado seja o teu santo nome. Bendito e louvado seja o teu nome, ó Deus Todo-Poderoso. Eu quero também dizer para você que está aqui e estava esperando, você já vem, eu quero dizer para você entender. Você já vem umas 2 ou 3 vezes pedindo esse milagre, pedindo essa graça, mas você achou que não ia acontecer. Porque não acontece? O Senhor está fazendo uma cura numa mulher que está com vários tumores na região do útero, e o Senhor está te curando. Você tem pedido esse milagre, você tem rezado para esse milagre, e você dizia: mas eu queria que alguém proclamasse esse milagre para me acreditar. Não porque você ia deixar de acreditar, eu sei que você tem fé, mas você queria que alguém proclamasse por várias vezes. Você veio aqui rezar para isso e ficava esperando que essa pessoa proclamasse esse milagre. Eu estou dizendo para você: tome posse desse milagre agora. Você já está fazendo um tratamento, talvez tinha que fazer uma cirurgia, enfim, todo o procedimento médico. Eu estou dizendo, você vai continuar indo no médico. A pessoa vai, o médico vai te dar, e você vai te pedir os exames e vai ver que não tem nada. Em nome de Jesus, você está sendo curada nessa tarde de hoje. Quem é essa pessoa? Levanta a mão para nós louvar e agradecer o Senhor. Não precisa ter vergonha, não. Levanta a mão. Levanta a mão. Isso, fica de pé. Fica de pé, irmã. Tome posse. Fica de pé. Louvado seja Deus. Tome posse dessa cura. Bendito e louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus está te curando. Tome posse. Depois você vai no médico, vai continuar fazendo os exames, não vai dar nada, em nome de Jesus. Pela graça e a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, pela intercessão do Imaculado Coração de Maria, pela intercessão da nossa querida, precisava ser pago, e Ele ainda é maravilhoso que o Senhor fez em nossa vida, pelos milagres e prodígios, Jesus, pela tua promessa